encontrei todos bem dispostos para embarcar nesta aventura de conhecer a revolução dos transportes aqui na bela cidade de Vila Nova de Famalicão. Esta aventura vai começar aqui na estação ferroviária de Vila Nova de Famalicão e a partir daqui vou-vos dar a conhecer um pouco mais desta que foi uma das revoluções mais importantes não só para esta cidade como para todo o mundo. Para quem não conhece muito bem esta cidade, posso-vos dizer que ela nasceu para a história no dia 1 de junho de 1205. Famalicão lidera um dos polos de desenvolvimento do Val do Ave. Encontra-se situada estrategicamente entre as cidades de Braga, Guimarães e Porto. Famalicão é uma cidade de referência no Baixo Minho e no Val do Ave. O município de Famalicão é servido por um cruzamento de autoestradas A3, Porto Vigo, e A7, Guimarães-Póvoa de Varzim, e por um serviço de transportes ferroviários de vanguarda com ligações diretas a Braga, Guimarães, Porto, Vigo, Coimbra, Lisboa e Algarve. E agora, sem mais enrolações, vamos dar início a esta aventura. Todos a bordo! A história dos caminhos de ferro em Portugal reveste-se de uma elevada importância para o conhecimento da evolução histórica deste país, a partir de meados do século XIX. As primeiras tentativas para a introdução do comboio iniciaram-se em 1840, embora as obras da primeira ligação ferroviária só tenham começado em 1853. Entre 1850 e 1860, deu-se início à construção de várias linhas fundamentais no centro e no sul de Portugal, assistindo-se a um surto inicial de construção, que ganhou ritmo após meados de 1860. Desde o início, que um dos principais objetivos do transporte ferroviário financiava-se na construção de ligações até às regiões mais isoladas do país, de forma a facilitar o transporte de mercadorias. Uma locomotiva é um veículo ferroviário que fornece a energia necessária para a colocação de um comboio em movimento. As locomotivas não têm capacidade de transporte próprio, quer de passageiros, quer de carga. O comboio, ou seu equivalente, circula numa via férrea composta por carris dispostos ao longo de um percurso. Paralelamente, existe um sistema de sinalização e, por vezes, um sistema de eletrificação. A operação é realizada por uma empresa ferroviária que se compromete a fazer o transporte entre as estações ferroviárias. A potência para o movimento é fornecida por um motor a vapor, diesel ou um motor elétrico de transmissão. O transporte ferroviário é o mais seguro dos transportes terrestres. O início do transporte ferroviário foi no século XIX. Com o desenvolvimento do motor a vapor, foi possível iniciar uma expansão dos principais caminhos de ferro, que foram um componente muito importante durante a Revolução Industrial. Com o avanço da tecnologia, foram lançados comboios elétricos e os comboios a vapor foram substituídos por motor a diesel. Em 1960, surgiu o comboio de alta velocidade, tornando este tipo de transporte cada vez mais rápido e acessível. Devido à exportação de matérias-primas, houve sempre a preocupação do desenvolvimento de transportes, desde o século XIII, ampliando as estradas e as vias de água, rios e canais. Foi a aplicação da força do vapor, nomeadamente ao barco e à locomotiva, que provocou o início da revolução dos transportes. Os caminhos de ferro já eram utilizados no século XIII. Nas minas, os caminhos de ferro facilitavam o transporte de vagões, que eram por vezes puxados por homens ou animais. Como consequências dos caminhos de ferro, temos o aumento da produção agrícola e industrial, as deslocações tornam-se mais rápidas e mais seguras, a estimulação das trocas comerciais, o êxodo rural e a criação de novas profissões como o ferroviário. Cronologia das estações e comboios com passagem em Vila Nova de Famalicão. Eram aproximadamente 11h45 da manhã, do ano de 1875, quando a locomotiva número 1 partiu da estação do Pinheiro, que nos dias de hoje é a estação de Campanhã, levando a bordo o rei D. Luís I e Dona Maria Pia. Na chegada à Vila Nova de Famalicão, os reis depararam-se com a estação toda enfeitada. Este comboio era esperado por 3 bandas de música e por uma multidão nunca antes vista. O Sr. Barão da Trovisqueira, presidente da Câmara Municipal naquela época, leu uma mensagem dirigida aos monarcas, onde agradeceu a honra que era para o Conselho receber o caminho de ferro, tal como a presença dos reis. Foi a 19 de agosto de 1875 que um ofício foi dirigido ao diretor do Caminho de Ferro do Minho,
onde era visível a urgência da construção de um travesso que ponha em comunicação com a vila a estação do Caminho de Ferro do Minho, pois havia um grande transtorno que era ocasionado por não haver um caminho para carruagens ou qualquer outro tipo de veículo, que tornasse este trajeto mais breve e cômodo para os passageiros. A linha férrea de ligação Porto, Póvoa de Varzim e Famalicão, também conhecida como o ramal de Famalicão, era uma linha de via estreita que ligava Póvoa de Varzim e Vila Nova de Famalicão, numa extensão de 30 km. No concelho de Vila Nova de Famalicão existem várias infraestruturas relacionadas com esta linha, nomeadamente as estações de Gondifelos, Cavalões, Outis, Barradas e Famalicão. A sua abertura ao público foi em 1881, vindo infelizmente a encerrar em 1995. Atualmente, esta linha encontra-se a funcionar como uma ciclovia. Esta linha acabou por fechar devido aos inúmeros acidentes entre comboios e veículos motorizados e à falta de investimento na linha. O concelho de Vila Nova de Famalicão começou a ficar ligado a Guimarães por via férrea em 1883. Com a inauguração do troço entre Trofa e Vizela, com paragens em Lousado e Bairro, originando a construção da ponte férrea de Caniços. O Val do Ave ficava deste modo ligado por via ao Porto, o que permitiu às indústrias, maioritariamente têxteis, de se instalarem neste território e escoarem os seus produtos para a cidade do Porto e desta para outras cidades e países. A linha férrea de Guimarães é uma linha de via larga que ligou Porto, Trindade e Faf. A ponte de Caniços e as estações de Lousado e Caniços são exemplos de infraestruturas existentes em Vila Nova de Famalicão, derivantes da linha de Guimarães. O dinamismo económico e social de Vila Nova de Famalicão deveu-se, em grande medida, ao facto de ser um polo comunicativo. A estrada Porto-Braga e o caminho de ferro transformaram-se nas pedras angulares do desenvolvimento e do crescimento do concelho. Em 1845, começou a construir-se a estrada Porto-Braga e só ficou pronta na década de 1850. Esta estrada vai atravessar Vila Nova de Famalicão, assumindo um papel de artéria central. Mais tarde surgiram ligações a Barcelos e a Guimarães. Começaram também a afluírem pobres estradas locais ou caminhos, sempre em estado deplorável. À volta desta estrada foram construídas algumas habitações. Ao redor da estação de Famalicão também foram construídas fábricas e residências. Durante algumas décadas, sonhou-se com a ligação por americano, ou seja, por um transporte sobre carris puxado a cavalo, que evoluíram e passaram a ser movidos a vapor ou eletricidade entre Famalicão e Guimarães, como forma de garantir a viação acelerada às populações industriais. Com o cabralismo e depois a regeneração, o incremento das obras públicas traduziu-se sobretudo na construção de estradas que iriam modificar a fisionomia urbana de Famalicão, construindo-se cada vez mais no eixo principal do seu desenvolvimento. Já se vinha de Guimarães a Famalicão por Joane, ou de Braga a Famalicão, quer por Arenoso, quer por Telhado. O que mudou e melhorou foram as condições de acessibilidade, não a alteração de trajetos. A Rosa dos Ventos, com que Famalicão aparece com a construção das novas estradas nos meados do século XIX, não foi uma invenção ou realidade criada nesta época. Já vinha de trás, da Idade Média, embora por caminhos tortuosos e difíceis. Quanto às primeiras obras, a da estrada Porto-Famalicão-Braga, sabe-se que a Câmara teve que fazer uma representação ao Governo, em outubro de 1843, para que o traçado desta estrada, do Porto a Braga, passasse por Famalicão e não por Santo Tirso. A partir daí, temos a estrada para Barcelos e Viana do Castelo, arrematada em 1855, e a estrada de Guimarães, cuja construção terá sido iniciada em 1857. O Museu dos Caminhos de Ferro de Lousado, em Vila Nova de Famalicão, está instalado nas antigas oficinas do Caminho de Ferro de Guimarães, 1883 a 1927,
e constitui uma mostra importante de acervo existente na CP, de 8 companhias desde 1885 até 1977. Possui também a mais antiga locomotiva de via estreita em Portugal, construída em Inglaterra em 1874, que convive com a carruagem Posto Médico, onde se homenageia Egas Muniz, médico ferroviário galardoado com o Nobel da Medicina em 1949. O conjunto apresenta secções especializadas, tais como pontos rolantes, máquinas, ferramentas para fabrico e reparação de peças, forja, carpintaria e serração. São várias as locomotivas em exposição, todas elas consideradas joias ferroviárias, como a locomotiva número 6, CF-PPV, construída em Inglaterra em 1874. A principal particularidade deste museu não passa por ser o primeiro do género em Portugal, mas antes pela inovação discursiva no âmbito museológico, rigoroso no tratamento dos temas e com enquadramentos naturais nos conteúdos. A concepção arquitetónica do edifício atendeu às necessidades próprias de um espaço que será também dedicado à investigação e ao conhecimento, sobressaindo o auditório instalado na antiga carruagem do Val do Voga, com equipamento audiovisual próprio e dupla valência, além de espaço para exposições temporárias. O projeto de arquitetura e restauro respeitou as tipologias, as funções e os materiais construtivos dos edifícios, hoje com lugar de destaque no âmbito da arqueologia industrial. Parte das coberturas são feitas de telha marselha, assenta num sistema de asnas à francesa, com claraboias longitudinais e forro em madeira. Algumas paredes, construídas em pequenas porções de xisto preto e castanho, fazem jus ao nome da terra, Lousado.